Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste sábado, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. Nós vamos aqui analisar juntos a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre o Flamengo, sobre o novo patrocinador Master, que deixou a imprensa esportiva de boca aberta. O Flamengo vai receber mais de 220 milhões pelo patrocínio. O Flamengo também está movimentando o mercado da bola, tem as últimas notícias sobre a renovação de contrato com o Everton Ribeiro, que ainda está travada, mas teve uma reviravolta nesta sexta-feira. E também vamos analisar aqui os novos reforços do Flamengo. O Flamengo movimentando muito forte o mercado da bola. Tem aí o Vene Casagrande falando aí sobre o Flamengo. Tem também o Neto, que rasgou elogios ao Flamengo, aí falando sobre o patrocinador Master. Tem o Mauro, tem o Nicola. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando cada detalhe aí do Flamengo. Então eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso, eu vou precisar demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito no canal Meu Megão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos as notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo. E nos ajude a bater os 200 mil inscritos. Falta pouquinho pra gente chegar aí nos 200 mil inscritos. Se você já é inscrito no canal, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e peça pra eles, para que eles possam se inscrever no canal. Como eu falei pra você, aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, canal do Vene, canal do Mauro, canal do Neto, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Como um dirigente do Flamengo, você tentaria a renovação? Obviamente que o jogador quer a renovação por mais tempo, por 2 anos. A informação que chega é que ele quer por 2 anos, o Flamengo talvez 1 ano só, mas até agora, se estamos chegando no final do ano, não renovaram até agora, não acredito que haja todo esse interesse, senão já teriam renovado. Enfim, pensando com a cabeça de um dirigente do Flamengo ou com a cabeça do Everton Ribeiro, você procuraria outro clube ou não? E eu, se fosse dirigente do Flamengo, tentaria manter o Everton Ribeiro. Eu, se fosse o Everton Ribeiro, tentaria ficar no Flamengo. Entendendo que não é um jogador mais para ser titular, mas é um jogador que ainda agrega tecnicamente muito. Então, se ele não puder jogar 90 minutos, é que ele entre 45, que ele entre 30, ele vai jogar bola. Ele é muito bom jogador, ele tem soluções, ele é diferente, ele pensa na frente. É um jogador que também, por isso, né, eu não gostaria de deixar sair, eu se fosse dirigente do Flamengo, porque ele reforça clubes, ele pode vir a ser um reforço importante para clubes que disputam campeonatos com o Flamengo. Se fala aí em interesses do Internacional e do Cruzeiro. Seria interessante ele no Cruzeiro de volta, né? Porque ele teve um grande momento lá, foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro, sendo ali ao lado do Ricardo, né? Do Ricardo Goulart, sendo aquela dupla de muito brilho. Então, acho que seria bom, excelente para o Cruzeiro, se ele pudesse voltar. Seria excelente para o Inter, se ele pudesse jogar lá. Mas talvez para ele fosse mais confortável ficar no Flamengo e aceitar a condição de, ora, jogar num time paralelo, né? Como eu tenho defendido aqui, 2 times do Flamengo. Ora entrar no segundo tempo, no lugar do Arrascaeta e tal, e continuar jogando num time que vai estar disputando as principais competições e os principais títulos, que no caso é o Flamengo. Também para o Flamengo, aí já algo muito menos importante, mas ele tem sido o porta-voz desse time, né? Ele é o jogador que tem tido personalidade para ir lá falar nos momentos difíceis. Sucessor do Diego Ribas. Ele é um dos líderes do elenco. Depois das saídas dos Diegos, né? Diego Ribas, Diego Alves e outros jogadores mais antigos, Felipe Luiz agora saiu também, ele é o jogador que foi, nos últimos anos, tem assumido a responsabilidade de ser o porta-voz do time ali. E isso, é claro que tem reflexo interno dentro do ambiente. Então, diante disso tudo, eu acho que o ideal seria, tanto para ele quanto para o Flamengo, que ele ficasse. Agora, se não for ficar, eu acho que o Flamengo merecia fazer uma despedida bonita para ele. Porque ele fez uma história muito legal no Flamengo. Muito legal, participou com brilhantismo de momentos importantes. Joga muita bola e jogou muita bola no Flamengo, né? Essa geração do Flamengo muito vitoriosa de 2019 para cá,
ele foi um jogador decisivo em muitos momentos. Decisivo, não só importante, mas também decisivo. Então, se não for para ficar, que seja feita uma homenagem bonita para ele. Mas ele me parece ainda ter mais gás que, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, o Renato Augusto. Ele é um jogador com quem se pode contar mais do que com o Renato Mais Augusto. regular, né? Mais regular. Ele tem mais autonomia, tem mais gás. O tanque dele ainda dá mais que isso. E tem muito time no mercado. Cruzeiro é um deles. Ele tem história no Cruzeiro. O próprio Internacional. São só 2 exemplos de times. Se falava no Fluminense antes, né? Mas eu acho que a chegada do Renato foi revelado no Corinthians, não é? Ficou revelado no Corinthians. Caberia no Corinthians? Muito mal aproveitado no Corinthians. O Corinthians jogava de lateral esquerdo. Ele estava no time que foi rebaixado em 2007, né? Ainda muito jovem, né? Mas era muito mal aproveitado. Ele foi descoberto como meia nos empréstimos ao São Caetano e ao Coritiba. E aí ele se torna, principalmente no Cruzeiro, esse grande jogador que foi e que ainda é. Se ele tiver pretensões, acho que a essa altura da vida, ele ainda tem pretensões de jogar com maior regularidade, ser importante. Se essa for a pretensão dele, a prioridade dele, é melhor que saia do Flamengo, porque no Flamengo ele vai ser coadjuvante. Ainda mais com a chegada do De La Cruz, menos espaço para ele ali. A construção do elenco ficou pequena para um jogador, para as características dele, né, Abel? A não ser que o Flamengo banque isso. Precisa ver também em que condições. Essas condições são questões de negociação. Talvez o Flamengo tenha interesse em mantê-lo com algum tipo de engenharia financeira diferente que ele venha a aceitar. Mas se for para jogar, é melhor ele sair. É muito assim, simples de entender a situação dele. Se ele quiser jogar mais, como disse o Eugênio, é melhor ele sair do Flamengo. Sair, é isso. Agora, ele pode estar feliz lá, com o Flamengo, está sempre disputando títulos, certeza que recebe em dia, já está habituado com o ambiente, conhece os jogadores, aquela conhece a torcida. E, de repente, ele quer ficar ali naquele ambiente e não se importa de não jogar tanto, de não ser mais o titular. Se ele quiser, se ele for para o Internacional, para o Cruzeiro, para qualquer outro clube, a responsabilidade, a cobrança em cima dele vai ser maior. No Cruzeiro, então. Fato. Não é? Em quais clubes ele seria titular hoje? Em vários. De cara, de Série A. Cruzeiro e Inter. Joga no Vasco, que é o grande rival. No Grêmio. O Corinthians precisa de um jogador como ele. Talvez no Corinthians ficasse aquele dilema, né? Não ficou com o Renato Augusto, mas vai trazer o Everton Ribeiro, embora com mais autonomia, como eu falei, mas não é tanto mais também. Mas imagina joga. O Galo. Ele, Scarpa, Paulinho e Hulk. Não joga? Então, seria titular em quase todos. Joga. Seria titular em quase todos. Joga. No Palmeiras? Mais difícil pela oferta. Palmeiras a competição mas é maior. Tem qualidade. A questão é que é um estilo diferente, né? O Palmeiras é um estilo muito mais físico, vertical, ele então. É mais técnico. Mas se o Palmeiras buscou o Cauli, ele é um jogador que tem qualidades mais próximas do Cauli, por exemplo, do que o Palmeiras mais jovem, no né? Veiga. O Cauli é mais jovem, sim, mas eu estou falando de qualidades, estilo de jogo. Ele se aproxima mais do que é o Cauli, do que o Veiga, entendeu? Joga no Botafogo, joga muito no Santos, talvez não seja negócio para ele por causa da tal Série B, mas jogaria muito no Santos. São Paulo. Também. São Paulo. No Grêmio também jogaria. Viola, nosso cameraman São Paulino. Everton Ribeiro no tricolor? Joga assim. Então, é claro que ele tem muita lenha para queimar ainda. É que no Flamengo tem muita gente boa, né? Sim. Tem quase 2 times. Everton Ribeiro, hein? Mas, como diria meu pai, o velho Abel, o Bebel, tá com a faca e o queijo na mão. E jogador de bola, como também diria o Bebel. Jogador de bola. Falando da novela envolvendo o Everton Ribeiro, Venê, essa novela tem um novo capítulo. Você disse ontem que o pessoal, o staff do Everton Ribeiro, estava aguardando uma resposta da diretoria do Flamengo. Já tinham enviado a proposta e aí a resposta ficou para ser dada ontem. O que aconteceu? Não. Na verdade, ontem teve uma reunião. Certo. E nessa reunião, os representantes do Everton Ribeiro fizeram uma contraproposta ao Flamengo e aguardam a resposta. E a resposta tem que vir hoje, segundo os representantes do Everton Ribeiro, porque eles querem definir a situação e faz sentido, né? O ano acaba dia 31 é domingo, não é isso? Isso. Correto? Isso. É quando acaba o contrato dele. E aí precisa definir a situação.
Paralelamente a isso, tem outros clubes interessados, Cruzeiro, Internacional, tem alguns clubes de olho no Everton Ribeiro. Só que o Everton Ribeiro, ele dá prioridade ao Flamengo. A questão é, o Flamengo não está dando prioridade ao Everton Ribeiro e ele precisa entender isso. O Flamengo já falou para ele, é 1 ano de contrato, pegar ou largar. Só que o Everton Ribeiro continua insistindo em aumentar esse contrato aí, até porque ele viu o Bruno Henrique ganhar 3 anos de contrato, ele viu também a diretoria do Flamengo por pouco não renovar o contrato do Gabigol por mais 5 anos, e o Everton Ribeiro entende que ele pode sim receber um contrato maior do que 1 ano, aquilo que foi sugerido pela diretoria. Só que a diretoria já bateu o pé, 1 ano de contrato, é pegar ou largar. Olha, tem muita gente interessada no Everton Ribeiro, né? Um cara que eu acho que tem vaga na maioria dos times brasileiros. A gente sabe que ele tem uma forte ligação com o Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro lá, 13 e 14. Então a gente aguarda aí. Seria uma boa pro Fluminense Everton Ribeiro, Dedé? Então, o Flávio, o Mário falou que gosta do Everton Ribeiro, né? Ele até naquele programa que ele participou, ele falou que do Vasco era o pé. Ele curte os jogadores mais velhos, né? O Mário. Tem dado certo. Tem dado certo, até o campeão da Libertadores, né? Mas só ele... que o André tá saindo, hein? O André corre ali, tem que ter uns novos. Tem que pensar no garoto também. Mas é isso. Com a chegada do Renato Augusto, eu, de fato, assim, não consigo ver o Everton Ribeiro também chegando ao Fluminense. É exatamente o que eu ia Ele falar. vai trocar de banco? Ele vai trocar de banco? Exatamente. Ele já tem um ganso com o Renato Mas Augusto chegando também. Não tem nada aí. Não. Assim, tá claro que o Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo, né? Só que nas condições do Flamengo e não a dele, né? E eu acho que se ele não conseguir fechar com o Flamengo, não aceitar essa proposta que foi feita, eu acho que ele vai pro Cruzeiro, porque é uma ligação forte também. Surgiu um boato em São Paulo também, que o São Paulo, Dorival tinha pedido ele também há um tempo atrás, né? Mas eu não falei teve... com o Dorival sobre isso. O Dorival me respondeu que ele pediu o Everton Ribeiro quando ele chegou ao São Paulo. Lá atrás, né? Só que aí, depois disso, o São Paulo contratou o Rames e o Lucas. Isso. E hoje não faz sentido correr atrás do Everton Ribeiro. E tem uma graninha boa de patrocínio master pro Flamengo também, né? Você teve uma renovação. Pô, graninha não. Graninha? Quando tem muito dinheiro, fala isso. Micharia. O Clóvis distribuiu 100 ali, você distribui quanto aí? Pô, se você acha 170 milhões uma graninha, pô, imagina o que não tem na sua conta, Flávio Vinick. Mas brincadeiras à parte, é isso. Flamengo, ontem, o Conselho do Flamengo aprovou o novo patrocínio master, que é onde fica aqui, ó, patrocínio master, para quem não sabe, é onde a marca fica exibida aqui na camisa. Atualmente é BRB, só que o BRB vai deixar de ser o patrocinador master, vai para Manga e aí entra Posso falar o nome da empresa? Posso, né? É uma empresa de casa de aposta. Aqui, chefe, pode. A PixBet, ela entra aqui e em 2 anos ela vai dar ao Flamengo 170 milhões de reais. Estamos falando de 85, se eu não estiver errado na conta, 85 milhões de reais por ano. Gente, é um patrocinador master que chama muita atenção. E é mais uma resposta daqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo. É daí. O Dedé, você antecipou os valores dos patrocínios do Fluminense, de camisa também, dá para fazer aí uma comparação, para a gente ter uma ideia dessa graninha? Rapaz, essa graninha fica alta. O Fluminense, a primeira da Betano lá foi em torno de entre 16 e 20 milhões, né? Então, assim, o Flamengo fechando com esse valor mostra quanto que o Flamengo está se valorizando, né? Quanto se valorizou pelas vitórias que o Flamengo tem, pelos títulos que o Flamengo conquistou. É daí para cima, né? E o Flamengo virou uma potência, não dá para acompanhar esse ritmo, né? O Fluminense tem uma tendência a números menores, né? Apesar de ganhar Libertadores e tal, mas essa graninha aí é muita grana que para os outros. O Fluminense ganhou esse ano com todas as premiações 197 milhões. O Flamengo só no patrocínio dele vai 180 em 2 anos, né? Ô Fábio, você que acompanha o Vasco, PixBet é do Vasco também? Né? Paga 22 milhões por ano. E é patrocínio master também? É patrocínio master. Mas assim, aí tem uma exposição diferente, né? E o torcedor, é claro que é difícil pedir pro torcedor assim, entenda bem, o Vasco, por exemplo, não está jogando competição internacional, o Vasco voltou à Série A nesse ano. É normal, o Flamengo não estalou o dedo e numa mudança. Ele veio de 6 anos de uma gestão do Eduardo Bandeira de Melo, 13 a 18, a partir de 19, quando eu até falei que ele veio enfileirar títulos, começou a enfileirar títulos o Flamengo, o cenário que era de participação em Libertadores, ser eliminado em fase de grupos, nem chegar à final, o Flamengo não chegava, só tinha chegado quando foi campeão. Aí o Flamengo começa a ganhar, a exposição é maior, claro que as marcas vão procurar quem está mais exposto. E esse é o cenário do Flamengo. A camisa passa a ser mais valorizada. Daqui a pouco, Fluminense, Libertadores, 2, 3, 4, 5 anos em sequência, como vem fazendo o Flamengo, a camisa também vai valorizar. Vai chegar lá na Betano, ô, bonitão, 16, 20? Não, eu quero 50, porque eu estou agora aparecendo em tal lugar, minha exposição está aqui, estou mostrando todo o meu Media Kit para você. É diferente. E claro que também tem a ver com o público consumidor. O
Flamengo tem uma torcida maior que Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas a disparidade se deve, na minha avaliação, em relação às competições que joga. Parabéns ao Flamengo, hein? 255 milhões a camisa do Flamengo. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo é muito grande. E o Palmeiras, 81 milhões. Agora a Leila vai ficar brava, hein? Agora a Leila. São 3 vezes mais. E o Flamengo vem no ano 2024 e vai ganhar muitos títulos. E agora, com essa parceria, foi para 250 milhões a camisa do Flamengo. Meu Deus do céu! Parabéns ao Flamengo, irmão. E a Crefisa paga 81 milhões só. Meu Deus do céu. Tem que falar com o Papai Noel aí, hein? Porque o Flamengo tá com o Papai Noel. Porque o Flamengo chegou a sondar o João Vitor. O Flamengo via no João Vitor como se fosse um plano B, digamos assim, caso a negociação com o Léo Ortiz não desse certo. Mas aí o Vasco foi lá e pagou essa quantia que eu, particularmente, acho uma quantia alta. Ah, é bom jogador? Sim, mas ele se destacou com a camisa do Corinthians lá em 2021. Ele foi para a Europa, não se firmou, passou pelo futebol francês, no Benfica também não se firmou, e é um jogador que já tem 25 anos. Estamos falando de um zagueiro. O Vasco vai pagar aí 42 milhões de reais num zagueiro que foi dúvida, que não se firmou na zaga, lá na Europa, e volta agora como dúvida. No Vasco, chega para ser titular absoluto, mas no Flamengo, de fato, eu acho que eu prefiro o Léo Ortiz, que eu acho que tem mais chances de dar certo. E por falar em Léo Ortiz, tive uma atualização aqui não muito boa sobre essa história. A pessoa me respondeu o seguinte: está difícil, Venê, está travando. O problema não é nem só o valor, porque eu acho que no valor o Flamengo chega. O problema é a forma de pagamento também. Isso também está pegando. Aí eu fui e questionei a pessoa: mas e o interesse do jogador, a vontade do jogador não está pesando? A pessoa foi responder: Venê, estamos falando do Red Bull Bragantino. Hoje o Red Bull Bragantino, financeiramente falando, está bem. Não é obrigado a vender. Existe um acordo ali com o Léo Ortiz para facilitar, entre aspas, uma venda nessa janela de transferência. Caso ele topasse uma proposta, ele topou a proposta do Flamengo, mas, obviamente, o Red Bull Bragantino também olha para o seu lado. As conversas estão em andamento. No lado do Flamengo, eles confirmam que está difícil, está travando, mas que estão confiantes para conseguir a contratação em definitivo desse jogador aí, que é um pedido do Tite, é prioridade. Já falei para vocês que Félix Torres foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo até gostou do nome, mas o Tite quer o Léo Ortiz, pediu o Léo Ortiz, e fica aí a atualização para vocês. Está difícil, ainda não está sacramentado, mas agora é aguardar. Everton Ribeiro, galera, até a gravação desse vídeo aqui, dia 29 de dezembro, tá bom? 19 horas e 1 minuto, o staff do Everton Ribeiro não tinha recebido nenhum retorno do Flamengo, tá bom? Antes de iniciar a gravação, perguntei, a pessoa respondeu: não tivemos resposta ainda. E é isso, é aguardar. O Everton Ribeiro fez uma contraproposta do Flamengo, o Flamengo provavelmente vai responder negando, porque o Flamengo bate o pé, 1 ano de contrato, não tem redução salarial, teria apenas um reajuste ali de acordo com a inflação, algo bem pequeno, não teria aumento salarial também não, é 1 ano de contrato e pronto. Mas o Everton Ribeiro, pelo visto, não está muito contente em receber apenas 1 ano de contrato, né? Então, é aguardar, galera. Assim, eu particularmente, eu tenho a minha opinião. Eu acho que não precisa do Everton Ribeiro. Até porque a próxima informação agora vai me dar mais motivo ainda para eu achar isso. Sabe por quê? O Flamengo abriu negociação para tentar a contratação do meia Evander, ex-Vasco, que está atualmente no Portland Timbers, da MLS dos Estados Unidos. Para quem não se recorda desse jogador, galera, vamos lá. Ele tem 25 anos, tá? É cria do Vasco, começou no Vasco da Gama, se destacou com a camisa do Vasco e depois de se destacar com a camisa do Vasco, ele foi vendido ao futebol, a um clube do futebol dinamarquês, que é o Midtjylland, não sei pronunciar não, tá bom? É um nome bem difícil, e lá ele ficou durante 4 temporadas jogando muita bola. Ah, mas é futebol dinamarquês, mas muito brasileiro vai para lá e não consegue se firmar. Lá ele se firmou, ficou 4 temporadas, se destacou bastante também, e aí o clube da MLS foi e contratou esse jogador, pagando alto, não pagou barato não, tá? Para quem não se recorda,
No começo de 2023, esse clube da MLS pagou ao clube dinamarquês 53 milhões de reais, tá, galera? Para contratar esse jogador. Na ocasião, ele tinha 24 anos. E ele foi muito bem nessa temporada com a camisa do clube da MLS, pelo Portland. Ele foi muito bem, 24 jogos, fez 11 gols, deu 4 assistências e nem estamos falando de um atacante. Ele é meia. Ele é meia. E aí, eu pergunto para vocês, Flamengo tentando o Evander, que, informação que eu tenho, que quer jogar no Flamengo, toparia o projeto. O Flamengo não conversa com o clube sem ter o ok do lado do jogador. Já tem o ok do jogador. Está conversando com o clube lá porque quer comprar o jogador e mesmo assim o clube da MLS dificulta a vida do Flamengo. Mas, com a possível vinda do Evander ou outro jogador para essa posição, para que vai renovar com o Everton Ribeiro? E a sensação que eu tenho, pegando essas duas negociações, que o Flamengo está deixando o Everton Ribeiro em banho-maria. Enquanto isso vai tentando a contratação de um jogador para essa posição, e se conseguir antes do dia 31 vai virar para o Everton Ribeiro, beleza, a gente nem quer mais renovar não, deixa isso para lá e pronto. E o Everton Ribeiro está mendigando para ficar no Flamengo praticamente. Ele tem um Cruzeiro atrás dele, que daria 10 a faixa, e lá ele seria titular absoluto. Ele tem o Internacional, segundo a imprensa gaúcha, eu não tenho informação do Internacional, eu tenho informação do Cruzeiro, que quer muito o Everton Ribeiro. Muito, tem um projeto bacana para ele, um clube que ele chegaria lá para ser status de ídolo, até porque ele teve uma baita passagem por lá. E no caso do Evander, o Flamengo está tentando, 25 anos, jogador jovem, o Flamengo quer comprar, daria um contrato longo para ele, e eu acho um baita jogador, tá? Um baita jogador. Quem acompanhou o Evander no Vasco, quem acompanhou o Evander no futebol dinamarquês, eu não vi muitos jogos do Evander lá na MLS, mas eu conversei com pessoas que acompanharam e garantiram, Vene, ele fez uma baita temporada aqui também. Tem um status lá, tá muito bem lá. Só que o Evander viu no Flamengo uma oportunidade maravilhosa de voltar pro futebol brasileiro e jogar no Flamengo, gente. A pessoa que me passou a informação falou, Vene, o Flamengo mexe, não tem jeito. Ele é cria do Vasco. O Flamengo mexe. O interesse do Flamengo mexe com qualquer jogador. E mexeu com o Evander, e o Evander quer voltar, toparia voltar para o futebol brasileiro, mesmo com 25 anos, e vestir a camisa do Flamengo. E as negociações estão em andamento, e é mais uma informação trazida em primeira mão por nós aqui do canal Vene Casagrande, antes publicado lá nas outras redes sociais, @Vene Casagrande Instagram, @Vene Casagrande no Twitter. Para finalizar, galera, o Corinthians está devendo quase 80 milhões em direito de imagem e está falando em contratar Gabigol. Isso é um absurdo, cara. Aí o torcedor corintiano não gosta quando eu falo o seguinte: vocês estão sendo enganados. A verdade é essa. Léo Ortiz segue empacada a negociação. O Red Bull Bragantino pedindo um valor que o Flamengo ainda não chegou. O Flamengo começou com cerca de 5 milhões de euros, o Red Bull pedindo mais de 6. Então tem que chegar nessa conta. A favor do clube carioca, o desejo do atleta de deixar o Red Bull Bragantino. Já houve situações que ele poderia sair para o futebol mexicano, acabou ficando, prorrogou o contrato, haveria ali um compromisso ali de palavra, né, de facilitar a sua saída em algum momento para um outro clube, e o jogador deseja. Minha opinião, minha sensação, meu feeling, pelo que conversei com pessoas do Flamengo e também já ouvi do lado paulista, o negócio vai acabar saindo, mas é preciso que o Flamengo suba um pouquinho a proposta, ceda um pouquinho a equipe paulista, de repente o jogador entrando no circuito de alguma forma, mas essa negociação deve se arrastar por mais alguns dias, pelo menos. Lateral esquerda, mesma situação, Matias Vinha. O valor que pede a Roma está acima do que o Flamengo acha que pode pagar. Então é preciso chegar num valor que permita a conclusão do negócio. A favor do Flamengo, Vinha está emprestado ao Sassuolo, ou seja, não é utilizado pelo time do José Mourinho, técnico da Roma. Vendê-lo significaria colocar dinheiro em caixa e na janela do começo do ano a Roma poderia comprar mais um jogador, trazer mais um ou dois jogadores, enfim, ir ao mercado com esse dinheiro para reforçar o time do Mourinho, a Roma, e não um outro clube, no caso, para o qual o uruguaio está emprestado. Se não fechar com Vinha, o Flamengo, no começo do ano, deve partir para um outro nome, porque encara como necessário, urgente, contratar um jogador para a lateral esquerda, já que conta apenas com Ayrton Lucas para a função. Na lateral direita, não vai contratar a priori, tá? Sobre Everton Ribeiro, Flamengo não abre mão de 1 ano de contrato. 1 ano de contrato
é a proposta do Flamengo. 50% para fechar, 50% para não fechar. Pode ser até que esse assunto se estenda para o começo de janeiro, hein? Não conte que que o martelo vai ser batido ainda em 2023. Pode se arrastar mais um pouco. O Flamengo pensa o seguinte: o jogador perde espaço, muita concorrência, então a tendência é 1 ano de contrato. Se ele for bem, pode renovar de novo, como aconteceu com o Diego Ribas, como aconteceu com o Felipe Luiz, que foram renovando ano após ano. Pode até acontecer. O Flamengo não quer 2 anos de contrato, 1 ano com renovação automática. Isso aí o Flamengo descarta no momento. Entende o seguinte: mas o Bruno Henrique renovou por 3 anos. Vamos lá. Aí tem a questão matemática. E veja bem, essa aqui não é minha opinião, é informação que eu passo para você que acompanha aqui o canal. O Bruno Henrique faz nesse sábado, dia 30, 33 anos. Quando terminar o contrato, ele terá 36 anos. Hora de falar sobre o Flamengo, que passa a ter, de longe, o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. Na noite dessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Fla aprovou a proposta da PixBet de 170 milhões de reais por 2 anos. Ou seja, o Flamengo passa a ter agora o patrocínio da PixBet no peito da camisa, rendendo 85 milhões de reais por ano. O atual contrato com o BRB garantia ao Flamengo 35 milhões de reais, um salto de 50 milhões. Até então, o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro era do São Paulo, recém-fechado com a Superbet, 52 milhões de reais por temporada, com a diferença de que o São Paulo recebe 52 milhões pelo peito e pelas costas. O Flamengo vai ficar com 85 milhões apenas pelo peito, as costas têm um outro patrocínio. Você pode estar se perguntando, mas e o BRB, Nicola? O BRB acertou de ficar no omoplata da camisa do Flamengo por apenas 3 meses, pagando 6 milhões e 200 mil reais. Você está sentado? Camisa do Flamengo passa a valer, depois desse acordo com a PixBet, um incrível número de 225 milhões de reais por temporada. Vale a lembrança de que desses 225 milhões, 69 são da Adidas, que é a fornecedora de material esportivo. De qualquer forma, o Flamengo tem somente com patrocínios, excluindo a fornecedora, mais de 156 milhões de reais assegurados, contra, por exemplo, 81 milhões de reais por todo o uniforme garantido por Leila Pereira no Palmeiras. O patrocínio master do Flamengo paga sozinho tudo que a Leila gasta com todos os patrocínios na camisa alviverde. Só para você entender como o Palmeiras tem patrocínios defasados e o acordo da Leila com o Palmeiras em relação a Crefisa e Fã só se encerra em dezembro de 24. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí o Everton Ribeiro, então, o Flamengo tentando fechar essa renovação de contrato. Tá aí as notícias referentes aos novos reforços. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos chegando aí ao final do ano. Agora o Flamengo se reapresenta no dia 8 de janeiro. Começa as preparações, a pré-temporada do Flamengo. O Flamengo vai para os Estados Unidos fazer a sua pré-temporada. E aí nós vamos trazendo sempre aí as informações e as notícias para você. Fica ligado no canal, porque daqui a pouquinho pode ter mais notícias e a gente vai trazendo para vocês, para deixar você atualizado aqui no nosso canal Meu Mengão React, tá certo? Então é isso daí, nação, um grande abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações do Flamengo para vocês.